Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Eu sou o pastor Vitor Soares e quero te convidar a um momento devocional. Pegue a sua Bíblia, vamos ler o Salmo 19. Este salmo nos fala sobre a revelação de Deus, a sua revelação de forma geral, tanto aquela por meio da natureza criada, quanto por meio da sua palavra. Eu quero te convidar então a ler esse texto com bastante atenção. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo, sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e meu Redentor. Nós temos um Deus que se comunica, que se manifesta, que participa. A criação de Deus tem a sua assinatura. É impossível contemplarmos a imensidão do céu, a grandeza dos astros e não percebermos que há um ser inteligente, poderoso, que arquitetou todas as coisas. O salmista deixa muito claro que a comunicação da existência de Deus não está apenas de forma velada na criação, mas está nítida. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, disse que o homem é indesculpável diante de Deus, pois Deus decidiu manifestar os seus atributos invisíveis. Nós não temos como olhar para o firmamento, olhar para toda a obra da criação e simplesmente ignorarmos a possibilidade de um Deus. Sabe, meus amados irmãos, quando nós nos deparamos com o tema revelação de Deus, nós precisamos entender que existem alguns temas que são inerentes das Sagradas Escrituras, mas existem outros que são externos a ela. Quando nós olhamos a complexidade da criação, o homem pode por si só perceber que há um Deus nos céus que formulou todas essas coisas. Quando nós passamos, então, a entender a existência humana, o caráter ontológico, nós também começamos a compreender a existência de um Deus, porque a nossa existência é tão complexa em suas minúcias que ela requer um ser pré-existente, um ser que vive eternamente, porque apenas o ser humano é dotado de consciência diante de toda a criação. Isso não faz sentido. A própria existência humana pressupõe um ser que existe desde sempre. Um Deus que é a própria existência, materializa a existência, partilha ela conosco. Quando nós olhamos o caráter moral humano, independente de onde ele tenha nascido, o conceito de certo e errado é inerente. Existe uma lei que Deus colocou em nosso coração que nós chamamos de graça comum. Deus partilhou bondade, discernimento e tantas outras coisas conosco. Quando nós percebemos todos esses elementos externos às Sagradas Escrituras,
que corroboram para a ideia de um Deus criador, como não nos voltarmos para Ele? Mas o salmista decidiu então nesse salmo falar também dos aspectos internos, a revelação que nós temos por meio da palavra de Deus. E ele começa a elogiar os preceitos de Deus, dizer que eles são agradáveis, que eles nos abençoam, nos orientam, nos guardam. Ele chega a dizer de forma poeta que são agradáveis como um favo de mel, como um mel. Nestes preceitos, nós obtemos tudo aquilo que é necessário para nos sustentar. Diante de tamanha revelação, por meio da palavra, por meio da natureza, por meio da existência, por meio da moral, nós não temos como negar um Deus que é presente e que quer se comunicar conosco. Deus deseja falar ao nosso coração, falar de forma audível, falar num sussurrar, falar nas entrelinhas. Ele deseja se comunicar o tempo todo e cabe a mim e a você pedir a Ele discernimento, atenção, percebermos realmente aquilo que o Senhor tem feito nos nossos dias. O salmista conclui o seu salmo pedindo para que as palavras de seus lábios e o meditar do seu coração sejam agradáveis à presença do Senhor. E eu confesso aos irmãos que, por mais que esse texto nos fale sobre uma revelação divina, esse texto deixa muito claro como eu e você somos pequenininhos diante do Senhor. Diante de tudo que o salmista contemplou, o único desejo dele era: Senhor, que eu não seja desagradável em tua santa presença. Pois nós entendemos que não somos nada diante do Senhor, mas queremos tanto, tanto estar na presença dele. Queremos tanto agradar o coração dele, por isso que essa oração final faz tanto sentido. Quantas vezes a nossa boca tem sido usada como um instrumento de maldição? Quantas vezes o nosso coração tem nos levado a pensamentos perversos, a desejos malignos, e ficamos alimentando isso no coração? Por isso que diante de toda a revelação divina, eu e você precisamos chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, me ajuda a ter lábios limpos e um coração puro. Queria orar por você. Pai bondoso e querido, que o meditar do nosso coração e as palavras de nossa boca sempre, sempre sejam agradáveis ao Senhor. O nosso desejo, Deus, sempre será satisfazer o teu coração, cumprir o propósito para o qual o Senhor nos criou, te exaltar e adorar. Nós te agradecemos, ó Deus, porque a natureza criada proclama a tua revelação. Nós te agradecemos porque a tua palavra nos guarda, nos aconselha, ela nos direciona. Os teus preceitos, ó Pai, são doces como mel, são agradáveis como favo de mel. Muito obrigado por tua palavra, pois ela, Pai, nos sustenta, nos guarda, ela nos possibilita conhecermos mais o Senhor. É no nome de Jesus que te oramos. Amém. Deus te abençoe, meu amado irmão e irmã. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Até amanhã às 20h30.